Olá, mentira pequena e mentira grande. O que a Bíblia ensina? A Bíblia não faz diferenciação nem estabelece níveis para a mentira. É comum as pessoas dizerem que cometem pequenas mentirinhas, mas para Deus, mentira é mentira. Mentir significa faltar com a verdade. É agir com falsidade e engano intencionalmente. Aprendemos nas Escrituras que a verdade é uma pessoa. João 14:5 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Neste sentido, a mentira é essencialmente contrária a quem Jesus Cristo é. No Evangelho de João, ele mesmo confronta alguns judeus explicando a origem e a natureza da mentira. João 8:44-45 diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. A mentira não é estranha ao nosso modo de viver na sociedade. Mente-se com muita facilidade e por qualquer razão. Infelizmente, há pessoas que já nem percebem que estão mentindo. Tamanha aptidão e frequência com que costumam mentir. O engano tenta convencer a partir de uma realidade falsa, com objetivos normalmente escusos. Graus de mentiras? Normalmente temos a tendência de classificar a mentira em mentirinha ou mentirona, consoante a posição ética, os níveis de conflito ou as consequências que este vício gera. Infelizmente, a mentira tornou-se plausível e até aceitável socialmente, quando considerada pequena, sendo somente condenável se tratar de algo muito mais sério. Para além do esforço comum de se considerar a mentira mais ou menos errada, para o cristão, mentir deve ser sempre algo ruim e reprovável. Os valores daquele que crê em Deus devem corresponder com os princípios que a Bíblia ensina. Mentira. Colossenses 3:9-10 diz: Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Há um ditado popular que diz que a mentira tem perna curta. Isso porque mais cedo ou mais tarde ela será desvendada pela verdade. Mas até lá, o engano tem potencial para causar grandes estragos, dividir famílias e separar bons amigos. A mentira sempre precisa de outras para se sustentar. Ela é como uma bola de neve que vai sempre crescendo até se tornar numa avalanche. Não considere a mentira como uma opção válida para resolver um problema qualquer. A Bíblia nos adverte a buscar a sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17. Abandonar a mentira e dizer sempre a verdade, Efésios 4:25. Mentirinha. Em Romanos 16:18 diz: Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Trata-se da versão mais aceita da mentira. Seria aquela brincadeira ingênua ou adulação que muitos fazem e consideram como sendo apenas mentirinhas, sem maldade. A mentirinha também serve para tentar agradar alguém por conveniência. O problema é que mesmo uma simples mentirinha pode causar problemas para quem a profere e para quem está sendo enganado. A expressão de mentirinha é muito utilizada no contexto infantil. Entre os pequenos, tal como faz de conta, ela pode ser vista como uma licença para imaginação livre, invenções ou forma criativa de elaborar fantasia. Mas essa fase tende a passar para as crianças quando estas deixam de se projetar no universo paralelo e tomam consciência da realidade à sua volta.
Assim, o adulto ou pessoa madura deve considerar a verdade como a maneira correta de agir e lidar com sinceridade nas suas relações. A mentira dá flores, mas não frutos. Até mesmo aquela pequena bajulação ao filho ou amigo deve ser evitada pelos cristãos. A adulação é um elogio exagerado, portanto mentiroso, que acarreta danos a quem a recebe. O adulado passa a ter uma visão falsa sobre si mesmo e acaba sendo impedido de se rever, corrigir, se esforçar e melhorar aquilo que faz ou como se comporta. Elogios são bons, se forem verdadeiros. Cuidado com as pequenas mentiras, elas são como pequenas pedras de tropeço. Alguns exemplos de mentira, presta atenção. Bajular, ficou lindíssimo o vestido, quando na verdade acha o contrário. Pedir para mentirem, ao telefone, diga que não estou. Fingir-se machucado num confronto esportivo. Dizer ter feito o que não fez. Estou chegando, mas ainda nem saiu de casa. Faltar e pedir que alguém assine a lista de presença da escola. Inventar histórias convenientes para chamar a atenção de alguém. Mentir que está doente para faltar ao trabalho, etc. São alguns exemplos. Enfim, são muitas as formas de transmitir uma ideia inventada ou informação falsa. Esse tipo de mentirinha deve ser totalmente rejeitado pelo cristão no seu dia a dia. Mentirona, vamos lá com a mentirona. 2 Timóteo 3,13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse é aquele tipo de engenho a que muitos recorrem para resolver uma situação que, em princípio, parece sem saída. Mentiras dessa espécie parecem ter a utilidade de evitar um mal maior, mas as suas consequências podem ser ainda mais trágicas. A mentira grande, ou como muitos dizem, a mentira cabeluda, causa dor e grande decepção quando descoberta. A informação falsa ou omitida, a dissimulação, hipocrisia e calúnia são tipos de mentira que podem se tornar numa prática viciante e maligna. A dor e perda de confiança é um dos tristes resultados do engano nas relações. Provérbios 25:19, para você meditar. As mentiras, tal como outros tipos de pecados, diferem entre si quanto ao tipo e à gravidade. Isso porque algumas mentiras são piores que as outras. A Bíblia relata ocasiões em que pessoas tiveram que mentir para se salvar ou proteger alguém de uma situação perigosa. No caso de Raabe, ela precisou mentir para salvar a vida dos espiões. Josué 2, do 1 ao 16. Sifrá e Puá, parteiras hebreias, omitiram para salvar a vida dos bebês hebreus. Êxodo 1, do 15 ao 21. Por outro lado, as escrituras condenam atitudes como as de Caim, quando mentiu que não sabia onde estava o seu irmão Abel. Gênesis 4:9. Ananias e Safira, que mentiram deliberadamente sobre o valor do terreno ofertado. Lá em Atos, capítulo 5, do 1 ao 11. Há uma grande diferença entre mentir para escapar de consequências das próprias más ações e mentir para salvar a vida de alguém ou resolver uma situação injusta e cruel. Por exemplo, no caso das parteiras hebreias, elas mentiram ao faraó para salvar os bebês do infanticídio. Êxodo 1, do 15 ao 21. Elas optaram por um mal menor para evitar um mal terrivelmente maior. Deus perdoa quem se arrepende. Deus conhece os corações e sabe qual a intenção real por trás de cada mentira. Ele é misericordioso e pode perdoar quem diz uma pequena ou grande mentira. Ele pode transformar tanto ao que é forçado a mentir para evitar um mal maior, como aquele que decidiu enganar maliciosamente. Basta haver arrependimento, confissão e desejo de mudança por parte de quem mentiu. Deus é o Deus da verdade. Assim como a honestidade, transparência, justiça, integridade, autenticidade e o amor são também virtudes procedentes dele.
Quando o amamos de verdade, decidimos não mentir nem ocultar a verdade, porque isso fere e nos distancia de Deus e uns dos outros. Por que não devo mentir? Porque Deus não tem parte nenhuma com a mentira. Ele é a própria verdade e quer que sejamos retos e honestos como seu Filho Jesus Cristo. Além disso, a mentira está relacionada a outros tipos de vícios que nos afastam da verdade de Deus: engano, falsidade, deslealdade, traição, hipocrisia e muitos outros. O que fazer se eu mentir? Peça perdão a Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Quando mentimos, estamos pecando contra o Senhor e contra o nosso próximo. A mentira não é perdoada automaticamente, só com o sentimento de remorso. Por isso, esteja disposto a se arrepender e pedir perdão a Deus e às pessoas a quem mentiu. Se possível, confesse a sua falha a quem mentiu. Assim, estará revelando ter um coração comprometido com a verdade de Cristo. O que mais a Bíblia fala sobre a mentira? Deus detesta a mentira. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Conhecer a verdade nos afastará da mentira. Primeira Epístola de João 2:21. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. O mentiroso será castigado. Provérbios 19:5 diz: a testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Quem não crê em Deus o torna mentiroso. Primeira Epístola de João 5:10 diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. A advertência para abandonar a mentira. Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Os que amam e praticam a mentira ficarão fora da cidade celestial. Apocalipse 22:15 diz: fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Cuide-se para que o seu coração não se torne enganoso, nem os seus lábios prontos para mentir. Lembre-se que, ainda que, em princípio, a mentira pareça razoável ou boa para resolver alguma situação, o seu fim será amargo. Busque conhecer mais a Jesus. Ele pode te libertar e te ajudar a ser mais sincero e verdadeiro. Em João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Olha, se você mentia, se você mente, pare agora mesmo de mentir. Nem que seja uma mini mentirinha ou uma máxima de mentira. Não minta, pois quem mente não herdará o reino dos céus. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Ronei Arruda Júnior.